Olá, vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 6. E olha, esse é um dos capítulos mais, digamos, explosivos dos evangelhos. É uma história que vai crescendo, sabe? A tensão aumenta cena após cena, e tudo isso culmina num manifesto que literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. E o mais curioso é que tudo isso começa com uma pergunta que parece boba: pode um lanche mudar o mundo? Parece que não, né? Mas a resposta, como a gente vai ver, é um sim gigantesco. É o estopim de tudo. Então, vamos lá para o primeiro ato dessa história. O cenário, um campo de trigo. E é aqui que começa o primeiro grande confronto. Um embate direto com a elite religiosa da época. E aqui a gente precisa prestar atenção nos detalhes. O que os discípulos estavam fazendo? Só pegando umas espigas para matar a fome. Coisa simples. Mas para os fariseus, isso era uma ofensa gravíssima. Por quê? Porque o simples ato de esfregar os grãos nas mãos, para eles, era o mesmo que colher e debulhar. E isso, gente, eram 2 das 39 categorias de trabalho que eram proibidas no sábado. É um nível de detalhe impressionante. E aí vem a resposta de Jesus, que é: uau, muda toda a perspectiva. Ele basicamente diz: olha, a lei não foi feita para ser uma jaula de regras, foi feita para ser um presente para as pessoas. A lógica é invertida. O que importa mais, o bem-estar de uma pessoa ou seguir um ritual à risca? Para ele, a resposta era clara. E a coisa não para por aí. A tensão só aumenta. O confronto, que antes estava num campo aberto, agora vai para dentro do lugar mais sagrado da vida judaica, a sinagoga. Agora o palco está armado para um desafio assim muito mais direto, muito mais público. E o legal é que isso não é só uma história num livro antigo. A arqueologia ajuda a gente a visualizar a cena. Lá em Cafarnaum, se a gente cava sobre as ruínas brancas, que são do século IV, a gente encontra o piso original, de basalto preto, da época de Jesus. É muito provável que foi exatamente sobre essas pedras escuras que essa cena aconteceu. Dá para quase sentir o lugar, né? Então, bem ali, dentro desse lugar sagrado, Jesus vê um homem com a mão atrofiada. E ele não faz a cura escondido, não. Pelo contrário, ele chama o homem, coloca ele no meio de todo mundo e joga a pergunta na cara dos seus oponentes. Uma pergunta que os força a encarar a lógica das próprias regras. Mas quem eram esses oponentes, afinal? Eram os fariseus. O próprio nome deles já diz muito, significa os separados. Eles buscavam uma vida de pureza total, seguindo a lei de forma super rigorosa. Para eles, ser uma pessoa justa era basicamente cumprir todas as regras externas, sem exceção. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. É uma diferença fundamental de visão. De um lado, a ideia de que ser justo é seguir regras, obediência externa. Do outro, a visão de Jesus. A justiça vem de dentro, da intenção do coração, da compaixão colocada em prática. São tipo 2 sistemas operacionais completamente diferentes, rodando ao mesmo tempo. Bom, com os oponentes ficando cada vez mais furiosos, a estratégia de Jesus meio que muda de foco. Depois de passar uma noite inteira em oração, ele desce de uma montanha e começa a formar o seu próprio time, o núcleo da sua comunidade, uma liderança totalmente nova. E que grupo, hein? Não era nenhuma elite de intelectuais, de jeito nenhum. Era uma turma bem inusitada, uma mistura radical mesmo. Tinha pescadores, gente simples como Pedro, que ele apelidou de Yarrocha, e até figuras que eram tipo odiadas pela sociedade, como Mateus, o coletor de impostos. É preciso parar para pensar no que isso significava na época. Mateus, o trabalho dele era lidar com dinheiro romano, tipo o denário de Tibério, que era o símbolo máximo da opressão do império. Chamar um cara desses para o seu círculo mais próximo, isso era um ato revolucionário. Era um sinal claro de que esse novo movimento que estava nascendo era para todo mundo, sem exceção. E agora, a gente chega no ponto alto do capítulo. Com a sua equipe formada, Jesus desce para um lugar plano e faz um discurso que ficou para a história. É o que a gente conhece como o Sermão da Planície. É basicamente o grande manifesto do reino que ele estava anunciando. E os valores desse reino? Bom, eles simplesmente viram o mundo de ponta cabeça. Lucas, que era médico e historiador, faz questão de focar no lado social disso. Quem são os felizes, os abençoados? São os pobres, os que têm fome, os que choram. É o contrário de tudo o que o mundo considera como sucesso. Uma inversão total de valores. E aí, como se não bastasse, ele solta a ordem mais radical e, vamos ser sinceros, mais difícil de engolir de todas.
Ele não diz para tolerar os inimigos ou ignorar, não. Ele diz: amem os seus inimigos, façam o bem para eles. É um chamado para agir como o próprio Deus, que é misericordioso até com quem não merece, com os ingratos e os maus. Ok, tudo isso é muito bonito, muito radical, mas como é que se vive assim na prática? O capítulo termina com a resposta para essa pergunta na forma de uma parábola bem simples, mas com uma lição muito, muito prática. É sobre como construir uma vida que aguenta o tranco. A história é sobre dois construtores. O interessante é que os dois ouvem exatamente a mesma instrução, as mesmas palavras. A grande diferença entre eles não está no que eles sabem, mas no que eles fazem com o que sabem. Um decide cavar fundo até achar rocha para fazer a fundação. O outro constrói direto na superfície, no chão fofo. E aqui vem o detalhe geográfico que faz toda a diferença e dá vida para essa parábola. Jesus não estava falando de areia de praia como a gente poderia imaginar. Ele estava falando sobre os uades. Sabe o que é isso? São leitos de rio que ficam secos na Palestina. No verão, eles parecem um terreno firme perfeito para construir. Só que aí vem o inverno, as chuvas, e esses lugares viram torrentes violentas que saem levando tudo pela frente. E essa é a grande sacada. O verdadeiro teste de uma fundação não acontece no dia de sol. Ele acontece quando vem a tempestade, que uma hora ou outra sempre vem na vida. Construir a vida sobre as palavras de Jesus nessa parábola é ter o trabalho de cavar fundo, de ir além do que parece fácil na superfície, para encontrar aquela base sólida que aguenta qualquer enchente. E é com essa imagem que a análise de hoje se encerra. A questão fundamental que ecoa dessa parábola final não é sobre o que se acredita, mas sobre em que base se constrói a vida. E a pergunta que fica do ar é: o alicerce que estamos construindo, será que ele aguenta a tempestade que inevitavelmente virá?